Boa noite. Começando mais um Papo de Terça, um papo dedicado a te ajudar a aplicar a arte nos seus atendimentos terapêuticos. Nossos conteúdos aqui são voltados para estudantes e profissionais das áreas de saúde e artes, com ênfase na arte-terapia, que é o nosso tema de hoje. Eu sou Flávia Argrives, professora de artes para terapia, um trabalho que reúne a artista, a terapeuta e a professora, como eu costumo dizer, não necessariamente nessa ordem. E hoje, no papo número 70, o tema é: mas afinal, para que serve a arte-terapia? Então, se você tem pessoas na sua rede, que você acredita que também possam se beneficiar dessa conversa e desses conteúdos, aproveite para compartilhar esse vídeo. Vai ser muito legal também você contar aqui nos comentários as suas impressões, as suas experiências e dúvidas sobre esse tema. Então, para entrar no tema de hoje, mas afinal, para que serve a arte-terapia, a gente vai precisar esclarecer alguns pontos. Então, eu vou falar aqui um pouco de o que é arte-terapia, o que não é arte-terapia, essa questão da aula de artes, do artesanato, como funciona, quem pode se beneficiar da arte-terapia, enfim, alguns temas que a gente precisa esclarecer e estar trazendo aqui para poder chegar a responder para que serve, afinal, a arte-terapia. Então, eu vou começar falando sobre a profissão arte-terapeuta. Então, desde 2013, em janeiro de 2013, a arte-terapia ela foi reconhecida como profissão e ganhou um código na Classificação Brasileira de Ocupação. E está dentro de profissionais de saúde em práticas integrativas e complementares, e num subgrupo de terapias criativas ao lado de, por exemplo, a musicoterapia. Em janeiro de 2017, o Ministério da Saúde aprovou a inclusão da arte-terapia nas práticas integrativas e complementares em saúde, as famosas PICs, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, a profissão da arte-terapia ela está se constituindo, aos poucos ela vai avançando, mais alguns pontos, para ser reconhecida, como profissão. E desde 2015, tramita lá em Brasília um projeto de lei sobre a regulamentação da profissão arte-terapeuta. Então, assim, ela é uma profissão nova, jovem, está caminhando, eu diria que ela está na sua adolescência, ela já saiu da infância e está se preparando aí para a vida adulta, porque temos todo um caminho já percorrido, mas também muita coisa aí para conquistar, para ser uma profissão assim forte, reconhecida. É aquele profissional que o médico indica, indica para o seu cliente, você deve fazer arte-terapia. Então, tudo isso são coisas aí que a gente tem que estar conquistando, Se vocês são arte-terapeutas como eu, é um caminho aí ainda a ser percorrido, E estamos percorrendo. Então, algumas pessoas aqui me perguntam, por exemplo, como me tornar arte-terapeuta, Então, no Brasil, atualmente, nós temos cursos livres de formação profissional e temos pós-graduações. Temos muita oferta de cursos, então também tem que se ter muito cuidado com o curso onde você vai ingressar, perceber, por exemplo, se ele é reconhecido por algum órgão, associações profissionais do seu estado, ou, por exemplo, se eles têm estágio supervisionado, como é que é a carga horária, qual o conteúdo do curso. Então, tem muitas coisas assim importantes, e a gente vê em ofertas de cursos que não tem nada disso, por exemplo. Então, para você se tornar um profissional, uma das coisas fundamentais, além de todo o conteúdo, carga horária, qualidade dessa formação, também é a questão do estágio e da supervisão. Então, esse é um ponto que também vai diferenciar esses cursos, inclusive as pós-graduações. Então, pós-graduações que formam um profissional,
na arte-terapia são pós-graduações que incluem, né, no seu curso essa questão do estágio supervisionado, né, por exemplo. É um dos diferenciais que tem que se prestar atenção. Então, queria saber de vocês também, né, o que vocês pensam, se vocês são arteterapeutas, são estudantes, são curiosos, interessados, né? Então, como é que é a posição de vocês diante dessa profissão? Se vocês já foram clientes, né, de arte-terapia, né? Como é que é essa experiência? Como vocês veem essa profissão, né? Então, a arte-terapia, ela é uma prática terapêutica, ela é terapia, né? E ela se baseia, né, no desenvolvimento da autoexpressão, né, através das práticas artísticas nas suas diversas linguagens. A gente percebe uma ênfase, né, nas artes plásticas, desenho, pintura, modelagem, arte têxtil, né, fazer bonecas, enfim, desenhar, pintar, mas ela abrange também a expressão corporal, a dança, a música, a fotografia, enfim, várias linguagens, né, da arte, mas com esse foco, né, nessa autoexpressão, desenvolvendo essa autoexpressão, né, e essa tomada, né, de consciência, né, desse indivíduo que está no processo da arte-terapia. Né? Então, uma das coisas também que vai ser importante a gente levar em consideração nessa construção e nesse fazer, o próprio processo, né? O processo criativo, o processo que envolve a construção, né, daquela imagem, por exemplo. Né? Isso vai ser extremamente importante e terá que ser observado com muito cuidado, né, pelo arte-terapeuta. Então, não se trata de ter esse produto, a obra final, como, por exemplo, muitas vezes será o objetivo de um artesanato, né? Então, aquele produto final, aquela obra, ela é o resultado de todo um processo, né? E esse processo é que é o nosso interesse, né? Está voltado nisso, em tudo que se dá naquele processo, naquela construção. E o meu olhar, né? O meu olhar para a arte-terapia, eu venho da área de arte, né? Então, ele vai sempre se dar nessa perspectiva da arte, né? E entendendo, né, a arte como tendo esse potencial, né, de auxiliar as pessoas a expressarem seus sentimentos, suas ideias, suas percepções, seus desejos, entrarem em contato, né, consigo mesmos. Né? E esse ato de criar, né, quando a gente cria, né, quando o seu cliente cria coisas, tudo vai criando uma forma, vai adquirindo uma forma, uma cor, né? E dependendo do material, vai ter um peso, né? Então, essa coisa criada, né, vai ser através dela que vai se estabelecer toda uma conversa e todo um diálogo, né? Então, verbalizar também essa experiência faz parte do processo. Não é uma exigência do processo, mas pode estar fazendo parte, como também a escrita, né, a escrita criativa, vai estar entrando aí. Nesse objetivo de estar elaborando, auxiliando na elaboração daqueles conteúdos, né, que vieram à tona, nesse processo de criar as suas imagens, né, e tornando também consciente, né, tomando consciência daquilo que emergiu naquela sessão, naquele atendimento. Então, tudo isso vai fazer parte, né, desse processo da arte-terapia. Então, esse fazer, né, esse fazer arte, criar imagens, né, onde vai se dar forma a esses conteúdos internos, né? Então, esse ato criador e esse criar por si só já é benéfico, né, para aquele sujeito que cria. Então, mesmo que não se tenha esse desdobramento, essa conversa, essa escrita, esse fazer, ele também está ali cumprindo um papel importante. Eu posso pensar na arte-terapia também na perspectiva de uma arte aplicada, né? Uma arte com função terapêutica e que é acompanhada, claro, por um profissional, por um arte-terapeuta, né? E esse arte-terapeuta é quem vai estar auxiliando, né, e ajudando aquela pessoa a lidar com seus conflitos internos, com suas experiências traumáticas,
muitas vezes de difícil acesso pela comunicação puramente verbal. Então, nós temos outros recursos, que são os recursos da arte, para que a pessoa entre em contato, né, e consiga expressar e falar de algo que muitas vezes é muito difícil, né? Então, a arte terapia vai estar desenvolvendo, né, esses recursos cognitivos, esses recursos emocionais e possibilitando, né, que a pessoa entre em contato e consiga expressar, né, a sua dor, o seu conflito, né, os seus dilemas e questões bastante profundas. Gurgel, Mida Gurgel. Boa noite. Eu trabalho numa oficina de arte terapia no CAPS. Me diga que tipo de artesanato posso usar com meus pacientes. Eu vou falar sobre artesanato um pouquinho mais para frente, né? E até colocar aí algumas diferenças, né? Bom, então, uma questão também que às vezes é colocada aqui, e eu trago também um pouco isso, é uma pergunta, né? Só o arte-terapeuta, por exemplo, usa a arte no processo terapêutico? Não, né? Temos aí também, por exemplo, psicólogos, né, que trabalham numa determinada linha, numa determinada abordagem, que contempla, né, esse uso dos recursos expressivos, das artes plásticas, por exemplo. Então, a gente vai ter os psicólogos, vamos ter os psicoarteterapeutas, temos também os terapeutas artísticos, que são arteterapeutas na abordagem da antroposofia. Então, muitos profissionais, né, estão usando e usam a expressão artística fazendo parte, né, desse processo terapêutico e muitas vezes sendo o próprio meio, né, por onde essa terapia vai caminhar. Então vamos encontrar muitos profissionais que usam a arte como terapia ou arte em terapia. A gente vai ver também, muitas vezes, né, psicólogos que usam a expressão artística como recurso, né, o desenho, por exemplo, muitas vezes no trabalho com crianças, né? Então, a criança sendo capaz de expressar e de comunicar em desenhos coisas que ela não tem condição ainda de estar falando, né, na terapia, né? Falta vocabulário, né? E a arte ela entra aí também como esse caminho de possibilidade de expressão, de comunicação e de entrar em contato, né, com situações que muitas vezes a gente não consegue compreender ainda, né, que está se passando e está nos fazendo sofrer, né? Então, dito isto, outras questões, né, acerca do que é arte-terapia e do que não é arte-terapia, uma coisa que eu sempre gosto de comentar e de trazer é a obra da doutora Anísia da Silveira, né? Em que ela trabalha, né, no espaço, trabalhava no hospital e depois ela criou, né, uma casa, né, a Casa das Palmeiras, onde eu fui colaboradora entre 2014 e 2018, né? A casa foi fundada em 1956, né? Ela é uma instituição de reabilitação mental com atividades expressivas, né? Então, terapia ocupacional e emoção de lidar, né? Foi uma casa, uma obra, né, idealizada pela doutora Anísia da Silveira, mas foi fundada, né, por ela em colaboração com outras mulheres. Isso também é muito legal de ser dito, né, que foi a psiquiatra Maria Estela Braga, a artista plástica Bela Paz Leme, a assistente social Lígia Loureiro e a educadora Alzira Lopes Cortes. Né, isso foi em dezembro de 1956. E, aliás, voltando, né, também entre os profissionais que usam, né, a arte nos seus atendimentos, no seu trabalho, os psiquiatras também. Existem médicos também que vão estar interessados, né, no uso da arte. E a doutora Anise era médica, né, então o uso da arte foi um recurso muito importante no trabalho dela. E aí vemos a questão assim, o que é e o que não é.
Então, existe essa questão de o que se faz, né, nos ateliês terapêuticos, né, inclusive na Casa das Palmeiras, onde eu colaborei, não é arte, né? Não é arte porque o trabalho lá é terapêutico, ele não está interessado em conteúdos da arte, não está interessado em formar artistas, nada disso. Então, tem essa questão de o que se faz não é arte, embora se esteja trabalhando com os meios da arte. Desenho, pintura, escultura, gravura, tudo isso. Teatro, música, né? Tudo isso que tinha lá nas práticas, né, expressivas, né? Que ela vai chamar, né, de atividades expressivas. Então, essa é uma questão interessante, porque a arte está sendo usada, né, nessa promoção de saúde, e existem esses impasses, né, disso não é arte-terapia, isso é arte-terapia. Ela também dizia que não era arte-terapia, porque considerava a arte-terapia uma prática mais diretiva, né? E nós aprendemos muito, né, na nossa formação, uma prática de, por exemplo, de fazer uma vivência, ter um tema para trabalhar, né? E no caso, a obra dela, a proposta dela era uma expressão espontânea. Então, os ateliês, esses espaços onde se usa a arte como meio, eram espaços livres, né? Então a busca pela linguagem, pelo material era livre, não tem nenhum direcionamento em termos de tema, de material, de técnica, nada disso. Então essa expressão livre é o que era defendido. E emoção de lidar, né, é um termo de um cliente que falou sobre isso no determinado trabalho, se referindo à manipulação dos materiais, né, como cada material suscitava emoções diferentes, como era diferente mexer num material e em outro, né? Então, emoção de lidar com essas matérias que são transformadas na arte. E eu tenho essa mania de colocar a palavra arte em tudo, porque para mim tudo é arte. Então, fez um desenho, fez uma pintura, está trabalhando com modelagem, a arte está presente, né? Então, uma coisa também que eu acho importante é que a gente defina, né, para a gente mesmo, qual é a nossa definição de arte, a nossa definição de artista. Então, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, mas há controvérsias sobre essa questão de usar a palavra arte, né? Mas como estou falando de arte-terapia, a palavra arte está integrada no termo. Maria Cristina, excelente a sua colocação sobre as técnicas expressivas com materiais de arte. Obrigada, Maria Cristina. Então, a Maria Cristina tem, né, a formação em psicoarte-terapia. Psicoarte-terapia usa a arte dentro de um processo terapêutico, né? E vai trazendo aí a psicologia e a arte, né? Caminhando ali juntas, né, em prol aí da nossa saúde mental, emocional, né? E a gente tentando se tornar um ser mais integrado, né? Essa questão do artesanato, né? Que uma pessoa aqui falou da questão do CAPS, né? Que trabalha e perguntou que artesanato usar. O artesanato tem sim um lugar dentro da arte-terapia, né? Se a gente pensar que num trabalho de arte-terapia, você pode estar propondo, por exemplo, fazer uma boneca, então vai entrar aí alguma coisa do artesanato, fazer uma caixa, né? Fazer coisas desse tipo que vão entrar algumas coisas, algumas técnicas, algumas práticas que vão vir do artesanato. Mas o que vai diferenciar, né, esse trabalho de arte-terapia e um trabalho de artesanato? É o objetivo, né? Basicamente é o objetivo. O artesanato, ele tem um objetivo, que é produzir um objeto utilitário que vai ser provavelmente vendido, né? Ou a pessoa está fazendo para ela, está fazendo para dar de presente, mas muito está se fazendo para vender. Mas a questão é que o objetivo daquela coisa criada é uma funcionalidade, né? Então é um porta-copo, é uma caixa para guardar joias, é um porta-retrato, é um jogo americano. Então o objetivo é esse, o objetivo está claro, né? E existe um modo certo de fazer,
né? Para que ele consiga contemplar a função para a qual ele foi criada e também a beleza, né? No caso aí, para um produto para ser vendido, né? Isso tem um lugar, claro, né? Em muitos grupos que vai se trabalhar, é muito importante que se tenha naquele grupo também trazer aquela pessoa para um trabalho, né? Alguma coisa que ela vai fazer, para colocar no bazar, para vender. Então, isso também pode fazer parte de um conjunto aí de tratamento, mas é uma coisa muito voltada para o trabalho, né? A arte-terapia não trabalha nesse viés, né? Embora ela possa pegar emprestado algumas práticas, algumas técnicas, né, de fazer mesmo alguma coisa, como por exemplo a boneca, mas o objetivo é completamente outro, né? A arte terapia vai estar preocupada numa autoexpressão muito individual e que não e aquela coisa que está sendo criada não tem absolutamente nenhum interesse, né, em uma utilidade prática. A utilidade daquilo é a função daquilo, né, é a pessoa estar entrando em contato consigo mesma, né? É um trabalho completamente diferente. Então, a arte terapia não pode se confundir com o artesanato nesse sentido, porque senão ela não vai abrir espaço para essa autoexpressão, para a individualidade, porque o foco do artesanato é um produto utilitário, né? Então, temos aí uma diferença clara. Maria Cristina, da arte psicoterapia. Excelente sua colocação, as técnicas e materiais, já falamos. E como a narrativa feita pela arte toca e permite a alma se expressar. Pois tem isso, né, da gente estar tocando nesse ponto tão delicado, né, da nossa alma, dos nossos desejos, das nossas dores. Então, a arte, né, a arte-terapia, ela vai transitar por caminhos muito delicados, né, e sensíveis da pessoa. Então, vai conversar com a nossa alma, eu acredito muito nisso. A pessoa que trabalha no CAPS, eu acho que é você, que trabalha com jovens e senhoras. A Maria Tereza falando do artesanato, né? A artesanato tem função terapêutica, mas não é arte terapia. Essa função terapêutica é interessante. Assim, caminhar é terapêutico, estar na natureza é terapêutico, bordar é terapêutico, né? Então, fazer artesanato pode ser terapêutico. Então, muitas coisas podem promover o nosso bem-estar, pode promover que a gente esteja em contato com a gente mesmo, mas isso não significa que a pessoa esteja em terapia. E quando a pessoa vai entrar num processo de arte-terapia, ela está entrando num processo de terapia, né? Ela vai estar ali conversando ali com as suas questões, com os seus conflitos, com os seus fantasmas, né? A arte-terapia vai possibilitar esse espaço de trazer nas imagens, né, os fantasmas e os monstros. Então é outro modo de lidar com isso, né? Lidando com aquilo que tem uma forma, uma cor, um peso, né? Tá lá nas imagens, ou num texto poético, ou numa expressão corporal, né? A gente vai estar trabalhando, né, desse modo, né? Mas é isso, né? Eu trabalhei uma época, né, como colaboradora também numa instituição aqui no Rio de Janeiro, também de apoio à saúde mental. Logo que eu me formei em arte terapia, em 2009, e o ateliê de pintura, que na minha cabeça, né, era para ser um ateliê expressivo, ele na verdade tinha uma coisa assim, meio de artesanato, mas tipo assim, pinta essa caixa de azul, né? Pinta, estamos precisando de porta-copo, então vai lá e pinta um porta-copo, né? Mas às vezes também corre o risco de não estar nem lá nem cá, nem estar fazendo um artesanato direito, né, bem feito, e nem estar, né, trabalhando essa questão da autoexpressão, né? Então, às vezes fica num lugar estranho, né, que não está, na verdade, nem num lugar nem em outro. Então, também é importante saber, né? Então, no seu trabalho, né, no seu grupo, é bom você saber quem você é, né? Qual é a sua profissão, né? Se você é psicólogo, é arteterapeuta, qual é o seu papel ali.
qual a necessidade daquele grupo, né? E você vai estar ali oferecendo o que você considera que possa ajudá-los, né? Uma outra questão que vem muito aqui também é a questão da aula de arte, né? Então tem essa coisa, arte terapeuta não é professor de arte. Aí fica assim, professor de arte não é arte terapeuta, né? Então fica um pouco essa questão, já apareceram algumas questões aqui, né, nas conversas. Então assim, a aula de arte ela tem outro objetivo. Então a gente tem que pensar também muito qual é o objetivo de cada profissão, né? Cada prática. Então, a aula de arte tem o objetivo de ensinar. Muitas vezes ensinar técnicas, ensinar história da arte, ensinar teoria da arte, mas é uma aula, né? Na escola, né, especialmente as aulas de arte, elas vão ter alguns pontos de contato no seguinte sentido, né? Porque abre espaço dentro daquela opressão que muitas vezes a escola né, coloca, né? E tem aquele espaço na aula de arte de um espaço criativo, um espaço mais onde vai estar dando vazão à subjetividade, né, daqueles alunos, daquelas pessoas. Então, esse trabalho de identidade, trabalhar questões também importantes, às vezes, de relacionamentos que acontecem naquele grupo, né, fazer arte, falar dos artistas pode estar ajudando também naquela história. Então, de alguma maneira, né, a arte terapia transita, tem alguns pontos aí de contato, porém, né, de jeito nenhum os alunos, né, daquela turma serão um grupo terapêutico e nem o professor está sendo terapeuta dos seus alunos, né? Então tem que se saber o lugar de cada um, né? Mas existem pontos de contato, sim. A gente pode ver algumas coisas, algumas situações acontecendo, mas o olhar daquele profissional é outro, o objetivo daquele trabalho é outro, né? Então, essa questão das aulas de arte, a gente tem que ter também essa clareza, né, de quem é quem, né, e qual é a função do trabalho de cada um. Então, chegando aqui, né, no para que serve a arte terapia, né? Mas para que existe a arte terapia? Né? A arte terapia ela vem aí com um diferencial, né, fundamental nas terapias, que é usar a arte. É uma terapia que usa a arte. Então, a palavra arte para mim é o que dá sentido, né? Porque senão ela seria outra coisa, né? Mas é uma terapia que trabalha aí no viés da arte e tem como meio de expressão e meio de comunicação ali a arte, né? Então, a arte terapia ela vai promover saúde e bem-estar, vai ser capaz de fortalecer a autoestima, autoconhecimento, né? A pessoa lidar melhor com sintomas, estresse, experiências traumáticas, né? A ansiedade, né? A confusão mental, entrar em contato com as emoções, né? Perceber coisas de si que não tinha percebido por outras vias, reconhecer, né? E elaborar conflitos, né? Problemas, as suas questões, né? Ali fazendo arte nesse sentido, vai desenvolver recursos, né, físicos, né, cognitivos, emocionais. A gente está mexendo com o corpo, então a gente está trabalhando também com o nosso corpo, está ouvindo, a gente está mexendo com as nossas mãos, bordando, fazendo coisas, né, isso também é importante. Aliás, eu acho que é um ponto importante da arte terapia hoje, né, essa coisa muito do celular e tal, a gente usar todos os dedos passa a ser uma inovação, né? Usar as mãos passa a ser uma grande inovação. Então, a arte terapia, ela coloca de novo a mão para fazer alguma coisa, né? E isso é muito importante. Então, assim, a arte terapia vai ter essa possibilidade, né, de expressar pensamentos e sentimentos difíceis, de acessar somente pelas palavras, né? Dando forma, dando cor, dando visibilidade para aquilo que estava oculto e invisível, né? Também vai possibilitar o desenvolvimento de novas habilidades, né? Flexibilidade, né? Diante de crenças, né? Limitantes, né? Diante desse fazer arte, mas também crenças limitantes diante de muitas coisas, né? Porque se explorar na arte e fazer coisas que nunca fez antes, né, descobrir que consegue fazer coisas que nunca tinha imaginado, né, isso também vai promovendo internamente, né, vai trabalhando ali nossos recursos na vida.
né? Então, assim, a arte, né, nessa possibilidade, nessa exploração, novos recursos, né, e buscar novas soluções nesse processo de criar coisas, né? Estimular a criatividade, né, através dessa experimentação, né, dessas matérias da arte, né, e refletir sobre os processos, né, esse processo de produção de imagens, como é que cada um se relaciona com esse fazer, como é que isso está falando de mim, né, de como é que eu vivo a minha vida, né, e também tem esse prazer, né, que fazer arte também promove, né, e proporciona para o indivíduo. Então, tudo isso está valendo, né, nessa pergunta, né, para que serve a arte terapia? Serve para tudo isso. E para quem, né? A quem se destina a arte terapia? Então, eu escuto muito, né, por exemplo, pessoas que desconhecem a arte terapia e falam assim: a arte terapia é ótima para pessoas com necessidades especiais. A arte terapia é ótimo com crianças. Mas ela é ótima para todos, né? Inclusive para os que têm necessidades especiais, inclusive para crianças, para adultos, para idosos, para adolescentes, para jovens, enfim, para todo mundo. Então, nesse sentido, é uma coisa interessante. E o que é curioso também é que, eventualmente, me pedem, né, indicação de arte-terapeuta para crianças. E na minha fantasia, né, eu achava, nossa, deve ter muito arte-terapeuta trabalhando com criança, porque todo mundo fala que a arte-terapia é boa para criança e eu só trabalho com adultos. Então, eu fico assim, né? Aí, todo mundo que eu acho que trabalha com criança, quando eu vou contactar, não. Então, eu descobri, né, nessa minha pesquisa, e que a maioria dos arte-terapeutas trabalha com público adulto, né, e com público também de necessidades especiais. E eu vejo muito menos trabalhando com criança. É uma curiosidade, né? Mas foi uma coisa que eu descobri, né, nos últimos anos, que eu tinha uma ideia completamente diferente. Mas, enfim, ela é uma terapia que está aberta para todas as pessoas, né? Então, assim, todas as pessoas são capazes de se expressar, né, artisticamente, né? Ela vai ajudar muito as pessoas em todas as suas fases da vida, em todas as transformações, aqueles momentos de transformação de uma fase para outra, né? A criança que entra na adolescência, o adolescente que vira adulto, né? O adulto que vai envelhecer, enfim, tudo isso, né? A arte terapia está ajudando, né, a criar significados para essas fases e essas transições, transformações nas nossas vidas, né? Então, essa questão também de vítimas de trauma, sobrecarga emocional, ela vai ajudando a pessoa a expressar e a desenhar isso. Eu acho interessante, né, uma artista, a Louise Bourgeois, ela dizia assim: eu posso lidar com qualquer coisa desde que eu consiga colocar no papel. Então, como é importante, né, ser capaz de colocar algo no papel, como nos ajuda, né, a colocar isso num papel, numa imagem, numa escrita, né? E a arte terapia ela pode estar trabalhando individualmente, pode estar trabalhando em grupos, ela pode estar trabalhando com casais, com família, em comunidades. Então, esse público da arte terapia é bastante abrangente, né? E aí, quem está a fim de se formar e estudar e enveredar nessa profissão, você tem um campo bem grande, né, para estar buscando aí o seu lugar nessa profissão. Como é a atuação, né, do arte-terapeuta? Como é que a arte-terapia ali funciona, né? Então, o arte-terapeuta ele vai atuar como um facilitador, né, dessa expressão artística, ajudando o cliente diante, né, dos materiais, das linguagens da arte, na busca de significados, de insights sobre questões terapêuticas. O olhar é sempre do terapeuta, né? Então, o cliente, ao se experimentar, né, nessa manipulação desses diversos materiais e linguagens expressivas da arte, ele vai criar imagens de si e das suas relações com a vida, né, e com o mundo. Então, dessa forma, né, o indivíduo vai entrando em contato com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas memórias,
né? E vai fazer isso de um modo indireto, né? Porque a arte-terapia tem isso, ela tem uma coisa, um objeto, uma imagem. Então, entre o terapeuta e o cliente tem algo ali, né? Tem uma imagem. A arte-terapia, ela vai abrir, né, esse novo espaço de comunicação e de autoexpressão para lidar com questões difíceis de se acessar diretamente. É difícil falar sobre isso, não encontro as palavras, né? Então, a gente vai trabalhar por outros caminhos. Como eu falei, né, assim, uma das especificidades da arte-terapia é que entre o cliente e o terapeuta estão os materiais artísticos e está a produção do cliente. Então, a imagem criada, ela é vista de um modo ampliado, né? Que vai incluir esse fazer, que é tudo o que ocorreu na construção daquela imagem, daquela coisa, né? Que pode ter sido em uma sessão, né? Em um atendimento, ou pode ter sido feito durante um período, né? Então, todas as memórias que vieram à tona, as sensações corporais, tudo o que aconteceu ali naquela construção e que no final é uma coisa, é um objeto, é uma obra, né? Mas a gente vai ver aquela obra nessa perspectiva, né? Vendo tudo o que aconteceu até que se chegasse naquele lugar. E todo esse processo vai estar ajudando muito, né? A pessoa a perceber, a ver, né? Coisas que não sabia sobre si e que não estava conseguindo perceber na sua vida e que estava atrapalhando e doendo, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, não me canso de dizer, é falar do estudo da arte, né? Se você é um terapeuta que usa ou pretende usar a expressão plástica, a expressão artística nos seus atendimentos. Então, o estudo da arte vai esclarecer e tirar algumas dúvidas, né? E vai esclarecer temas importantes, como o uso da arte como autoexpressão, que é diferente do trabalho do artesanato, por exemplo, né? A importância do processo, né? Olhar a imagem é estar percebendo todo aquele processo, né? As descobertas, né? A partir dos erros e acertos na construção da obra, tudo isso a gente vai aprender se a gente estiver interessado na arte e nos seus processos, né? E essa aproximação com a arte e com a proposição dos artistas, né, é que a gente vai estar também descobrindo muitos caminhos criativos para fazer arte para a terapia, para fazer a arte-terapia. Então, se você tem um grupo e não sabe o que oferecer para ele, que proposta está levando, estudar arte e estudar a história da arte pode ser um caminho fundamental e muito transformador no seu trabalho. Lembrando que também a gente tem aqui no Arte para Terapia, no Instagram, Arte para Terapia, toda sexta-feira, 8h30 da manhã, tem uma live Arte e Terapia, que é uma live prática. Então, é uma live onde eu proponho coisas práticas, técnicas, exercícios. Então, é aquela live que é para tirar a pessoa desse lugar confortável de não fazer nada e instigar essa pessoa a ir fazer alguma coisa, desenhar, pintar, fazer colagem, passear, né? Fazer coisas, né? Então, porque eu entendo que o terapeuta que trabalha com arte, ele precisa estar em movimento, ele precisa estar criando, ele precisa estar em contato com essa prática criativa. Então, a live de sexta-feira no Instagram, Arte para Terapia, às 8h30 da manhã, ela tem esse objetivo, né? Então, colocar, né, essas coisas em movimento, colocar, né, todo mundo para trabalhar, para criar, para desenhar. E tem sido muito legal ver como as pessoas estão mobilizadas, né? E como elas têm me escrito, eu estou desenhando, vou fazer no final de semana, né? Aproveito lá sexta-feira, fica gravada, então pode assistir depois e aproveita o final de semana aí e uma folguinha para estar dando um espaço para o artista trabalhar, né? Então, é isso. Sejam muito bem-vindos todos aqui. Estou terminando aqui, toda terça-feira a gente tem o Papo de Terça, às 20 horas, e sexta-feira, às 8h30 da manhã, no Instagram, Arte para Terapia. Também tem o canal do YouTube, Arte para Terapia. Né? Então, eu espero vocês, né, sexta-feira ou terça-feira que vem.
Beijo para todos e eu vou ficando por aqui.